Olá, boa tarde. Hoje é dia 31 de agosto, o mês está acabando e o ano já está caminhando para o fim, hein? 31 de agosto de 2018, no ar mais um programa Fundos Imobiliários aqui pela Infomoney TV e também pelo seu Facebook, no Facebook do Infomoney. Hoje eu vou receber dois convidados, vou falar com o Ricardo Almendra e com o Guilherme Antunes, ambos da RBR Asset, que vem apresentar para você um novo fundo, que é o RBR High Grade. Um fundo que investe em CRIs, em certificados de recebíveis imobiliários. A gente vem falando bastante desse tema aqui no programa e não por acaso, porque é um papel relevante no mercado de fundo imobiliário. Então daqui a pouco você conhece em detalhe o fundo, as estratégias de investimento, o relatório que ficou muito interessante. Já já eu bato um papo com eles. Deixa eu falar dos destaques e dos fatos relevantes da semana aqui rapidinho, ó. Fatos relevantes, dia 27 de agosto, Edifício Galeria. Aqui você está assistindo o programa sempre, você fala, pô, o Arthur está repetindo esse fato relevante. Não, são eles que estão repetindo. Praticamente a cada semana o fundo vem recebendo mais dos atrasados que tem da Secretaria do Estado de Cultura. Dessa vez, mais R$500 mil de atrasados, que vão gerar um impacto positivo de 50,76% no rendimento, né? E essa receita vai ser distribuída ao longo do segundo semestre. O TB Office, também administrado pelo BTG Pactual, os locatários que na semana passada, eu até deixei embaixo o texto, na semana passada eu falei que 2 locatários atrasaram o pagamento, essa semana eles divulgaram um novo fato relevante, dizendo que esses mesmos regularizaram o pagamento. Então virá um impacto positivo de 27,5% no próximo rendimento. XP Log, XP Logística, XPLG 11, administrado pela Vortex, anunciou que o fundo assinou uma carta de intenção vinculante para aquisição de galpão logístico. Ou seja, eles têm intenção de comprar um imóvel e fizeram uma carta lá dizendo se tudo estiver certo, depois do que se chama de due diligence no mercado, o negócio vai ser concluído. Então é um galpão na região de Ribeirão Preto, o imóvel está 100% locado, o cap rate desse investimento é de 10,6%. Se você não sabe o que é cap rate e acompanha fundo imobiliário, é a mesma coisa que dividend yield. Só que o mercado imobiliário usa um termo e o mercado financeiro usa outro. E o valor dessa aquisição representa aproximadamente metade do caixa que ainda estava disponível no fundo. Mais um fato relevante do dia 27 de agosto, o BB Votorantim Cidade Jardim Continental Tower, o BBVJ11, que é administrado pela Votorantim, anunciou uma rescisão antecipada de contrato de meia laje, metade de um andar. Essa desocupação deve acontecer no final desse ano, dia 30/12, e aí então a partir de fevereiro do ano que vem, a receita do fundo deve ser R$ 121.900 a menor. Isso já considera o aluguel que para de entrar e os custos que o fundo começa a assumir do imóvel vazio, né? E no dia 29 de agosto, o Credit Suisse Real Estate, CSHG Real Estate, que é o HGRE 11, anunciou a conclusão da aquisição de 8 andares nesse edifício que você está vendo aí, é o Berrini One. O valor total da operação é de R$ 132.650.000, arredondando aqui, o que dá R$ 15.322,46 por metro quadrado. O cap rate estimado dessa operação é de 8,5% ao ano, ou seja, o que eles pagaram aí pelo imóvel. Dividindo o que vai entrar de aluguel, você divide pelo valor do imóvel, multiplica por 12, tem que dar esses 8,5% ao ano. E aí eu vou deixar aqui esse destaque embaixo, ó, veja a tese de investimentos, e o que eu queria na verdade era parabenizar o pessoal do Credit Suisse pelo fato relevante que divulgou. Clica lá, vai no fato relevante, clica para ver a tese de investimentos, você vai ser redirecionado para um arquivo com mais de 30 páginas, com todos os detalhes dessa operação, um monte de fotos do imóvel, e falando aí do cap rate, como que eles estimaram, como chega nisso, a localização do imóvel, enfim, sensacional. Eu tive a grata impressão de que a governança corporativa no mercado de fundo imobiliário deu mais um passo, porque quando a gente dá espaço não volta mais. Então eu tenho certeza que o pessoal do Credit Suisse vai continuar tendo essa conduta para os próximos fatos relevantes e que o mercado vai se espelhar. E com isso todo mundo ganha, não só o mercado de fundo imobiliário, o mercado imobiliário também, porque o mercado de fundo imobiliário dá essa transparência para as operações. Então é sensacional. Independente da minha opinião, se a compra foi boa ou a compra foi ruim, não estou dando a minha opinião. Um fato relevante, ele existe, a CVM obriga justamente para que você possa avaliar
se a operação foi boa ou ruim, e assim tomar a decisão de manter, aumentar ou diminuir a sua exposição ao fundo. Então é para isso que serve um fato relevante. Quanto mais informação, melhor. E nesse ponto, o pessoal está de parabéns lá no Credit Suisse. Abraço para vocês, parabéns mesmo pela transparência com o mercado. Muito bem, destaques aqui, ó, esse você vai gostar, hein? O pessoal da área de análise aqui da XP Investimentos me mandou as oportunidades que eles estão enxergando em fundos imobiliários. Então tá aqui, ó, a equipe de análise de fundos imobiliários é formada pelo Giancarlo, pelo Gustavo e pelo Luiz Arouca. E eles estão divulgando isso para os assessores da XP e também passaram para que eu possa divulgar para você que assiste o programa Fundo Imobiliário. Eu não vou ficar lendo aqui o motivo da recomendação. Então você vê aqui os destaques, as oportunidades. XP Logística, o Kinea Rendimentos, o Kinea Renda, né, que é o KNRI 11, o HGCR11, que é o fundo de CRI do Credit Suisse, e o HGBS11, que é o fundo de shoppings do Credit Suisse, do CSHG. Por que eles consideram isso uma oportunidade? Ó, eu vou deixar aqui na sua tela um minutinho, não vai dar tempo de você ler agora, mas você vai entrar novamente e vai pegar o programa gravado, dar um pause e leia os motivos do pessoal da área de análise, tá bom? Eu não vou ficar lendo aqui porque eu quero aproveitar melhor o tempo com os nossos convidados. Mas fica aí, vou aproveitar para agradecer também o pessoal da área de análise aqui da XP, tenho certeza que você vai gostar dessa novidade. E é o seguinte, o analista dá o peixe, né? O professor ensina a pescar. Ó. Quero te falar do e-book Guia de Investimentos em Fundos Imobiliários. Baixa aqui, ó, gratuitamente nesse site. Se você é investidor iniciante ou conhece quem tem interesse, baixe o e-book, ele é gratuito e distribua para os seus contatos. E também conheça o nosso curso Viva de Renda com Fundos Imobiliários. Esse curso é online, gravado, fica disponível a partir do momento que você adquire o curso. Você tem 12 meses de acesso para assistir às aulas, são quase 9 horas de aula sobre fundo imobiliário. Tenho certeza que você vai ficar satisfeito e que vai sair seguro para tomar suas próprias decisões de investimento. Tá certo? Por fim, ó, passa lá na minha página no Facebook, você vai encontrar lá o e-book, vai encontrar link para o curso e eu quero saber a sua opinião sobre o programa de hoje, sobre o papo que eu vou ter agora com o Ricardo e com o Guilherme, ambos da RBR Asset. Senhores, muito obrigado por mais essa presença. Obrigado você, Arthur. Prazer estar aqui. Para falar de mais um fundo bem recente, né? Recente. A gente levantou o fundo em abril, né? Começamos em maio, fechamos a captação no final de abril. Dia 2 de maio começamos o fundo com PL de aproximadamente 143 milhões de reais. 143 milhões. Só para o pessoal que está assistindo conhecê-los, para quem ainda não conhece, Ricardo, você é sócio da RBR? Sou sócio, sou o fundador da RBR, sou o CEO, o gestor credenciado dos fundos, responsável por um comitê de investimento da RBR, passando que tem várias estratégias lá. Sim. A gente tem crédito imobiliário, é uma delas, a gente tem um fundo de fundos, que a gente já bateu um papo aqui com você uma vez. Sim. E tem mais outras estratégias, desenvolvimento. Além de fundo imobiliário, tem mais coisa na casa, né? Tem, a gente tem 4 estratégias. Desenvolvimento, então um fundo só de incorporação, um fundo de fundos, que é o Alpha, o RBRF11 listado. Sim. A gente tem um fundo de properties, que compra prédios corporativos direto, não cotas, e a gente tem um fundo de crédito. E começamos agora a alocação internacional. A gente tem comprado algumas coisas em Nova York. É uma iniciativa que a gente quer ter uma diversificação do patrimônio ao longo do tempo, oferecer para os investidores uma oportunidade de investir fora do Brasil. Sim. Também. Então são essas 5 áreas, eu estou no comitê de investimento e para cada uma das áreas tem um sócio dedicado exclusivamente àquela área, especialista e que já faz isso há muitos anos. O Guilherme Antunes tem muita experiência em CRIs e é o sócio responsável pela área de crédito imobiliário. Ele analisa, ele é provocado a analisar também, traz para um comitê de investimento onde a gente toma a decisão em conjunto. Eu, ele e mais 2 sócios da RBR, o Caio Castro e o Guilherme Bueno. Quando ele diz que você é provocado, é porque o mercado vem bater na porta também, é isso? Exatamente. E eu também, né? E a gente também provoca ele com algumas coisas. Eu brinco que meu trabalho acaba sendo facilitado, porque no comitê a gente tem sócios que atuam em outras estratégias que também acabam gerando muito fluxo de operações, né?
A gente, na área de crédito imobiliário, a gente tem uma característica que a gente gosta de estruturar as operações dentro de casa. A gente tem essa capacidade. Então, muitas vezes a gente vai até a empresa tomadora desse crédito, né? E a gente não fica esperando que uma securitizadora ou um intermediador venha até a gente. Sim. E aí, com tudo pronto, procura uma securitizadora e executa o negócio. E uma securitizadora, um advogado, né? Todos os papéis importantes que você tem que ter num CRI, né? De alguns especialistas, a gente traz para suportar a nossa inteligência imobiliária e deixar um investimento high grade. E todo o ganho que a gente obtém nessa negociação com o devedor, a gente embute na taxa da operação. Certo. E se traduz em mais rentabilidade para o nosso investidor. Isso é um negócio para a gente muito importante. Assim, nós somos gestores de um fundo de CRI, a gente origina boa parte do que a gente investe, e a gente não cobra absolutamente nada do trabalho que normalmente num CRI de uma oferta pública, que é estruturação e distribuição, tudo isso, justamente, inclusive, né, porque são profissionais, especialistas, só que a gente tem isso dentro de casa e tudo isso a gente reverte para a taxa. E a nossa remuneração é aquela acordada com o investidor, taxa de administração e performance absolutamente transparente, sem nenhum conflito. E aí, conseguir eliminar esses custos faz com que a taxa de performance fique, inclusive, mais factível, mais fácil de atingir. Se ela foi atingida, porque o investidor também foi satisfeito na sua expectativa de retorno. Perfeito. E a gente acaba oferecendo para o investidor acesso a uma série de CRIs que ele não teria se não tivesse no fundo. Dificilmente, eu diria que dos 20 CRIs, grosso modo, que a gente tem no portfólio, acho que 19 são ofertas restritas, né? Ofertas que só investidores profissionais, que são fundos ou investidores, pessoas físicas, family offices muito grandes, têm acesso. Dessas, algumas vocês pegaram um pedaço e algumas foram feitas exclusivamente dentro de casa? Tem esses dois. Várias a gente pegou um pedaço, várias a gente ficou com ela inteira dentro de casa. Né? E algumas delas também eram operações já emitidas há 2 anos atrás, que nós negociamos no mercado secundário, aproveitando alguma arbitragem de preço, principalmente por falta de liquidez ainda, que é um mercado que de certa forma é recente e vem crescendo cada vez mais. Né? Isso que você falou é importantíssimo e é por isso que eu falo que, na minha opinião, para o investidor pessoa física comum, o fundo imobiliário é o veículo para chegar no mercado de CRI. Uma delas é a falta de liquidez. O fundo é listado em bolsa, as cotas são listadas em bolsa, então de certa forma eu posso dizer que eu invisto em CRI com liquidez diária. Porque a hora que eu quiser eu vendo as minhas cotas. Né? Você tem diversificação? Gestão. Você tem gestão, diversificação para crédito, qualquer tipo de crédito. O nosso é imobiliário, o nosso é um crédito colateralizado, tem sempre um imóvel em garantia. Mas para qualquer tipo de crédito o segredo é não concentra. Né? E 2, quanto mais líquido, melhor. Quando você tem um CRI direto, dificilmente você vai ter a liquidez que você tem num fundo imobiliário. O nosso fundo negocia 300 mil reais por dia. Em momentos de mercado muito líquido, chegou a negociar 1 milhão. Então, a gente pretende fazer ao longo da vida dele outras emissões. Então, eu acho que é um fundo que tranquilamente para o investidor, pessoa física, ele entra e sai com tranquilidade. Bom, essa era uma das coisas que eu ia perguntar, então já que você falou, eu vou perguntar e depois eu quero mostrar o relatório do fundo e aí vocês apresentarem. Você falou que o fundo estava com 142 milhões. Isso, aproximadamente, 143 milhões. Até onde, para fazer essa carteira com esse cuidado que vocês estão falando, tem um limite de tamanho também, né? Não dá para ser muito grande. Até onde dá para ir? Assim, qual seria o tamanho ideal do fundo como Arthur, a gente quer ir aos pouquinhos. Dá para ser muito maior do que é hoje, né? E hoje a gente não tem nenhuma oferta ainda em vista. O que a gente quer é ir crescendo aos poucos. A RBR é a empresa das nossas vidas. Assim, a gente quer estar aqui daqui a 10 anos. Eu sou sócio, o Guilherme é sócio, importante. Então, a gente quer ir crescendo aos pouquinhos. Hoje, eu acho que a gente teria toda a tranquilidade do mundo de pular de 150 para 500 milhões. Mas a gente prefere ir fazendo isso aos pouquinhos. Eu diria que um fundo hoje, esse mercado cabe um fundo de R$1 bilhão sem problema. E tem alocação para isso hoje no mercado? Tem.
Tem. O desafio é que se você recebe R$1 bilhão de uma vez... Você é pressionado para alocar com pressa, vamos dizer assim. Ou coisa que a gente nunca vai fazer. Então, a gente demoraria, eu diria, de 4 a 6 meses para alocar um volume relevante. O que é o exemplo prático do high grade? A gente captou 150 milhões, no final do terceiro mês, a gente estava com 90% alocado. E um fundo sempre vai ter alguma coisa de caixa. Sim. Ele nunca vai estar 100%, até porque vai recebendo amortizações. E é importante ter um pouco de caixa, porque outras oportunidades vão aparecendo. Perfeito. E a gente tende a ser um gestor, assim como a gente é no fundo de fundos, a gente tende a ser um gestor para incentivar o secundário e realizar ganho de capital. Sim. Nos últimos 2 meses, tanto esse mês como o passado já está no relatório, a gente realizou o ganho de capital. Eu vou mostrar aqui. Então é algo que naturalmente a gente vai sempre ter alguma coisa em caixa, né? Eu lembro que quando você esteve aqui para falar do fundo de fundos, eu tinha elogiado essa clareza da composição da distribuição, e ela está repetida aqui no fundo de CRIs, né, no fundo de papel. Pode pôr na tela, por favor. E aí você estava falando que uma parte disso aqui é ganho de capital. Ganho de capital significa que alguns dos papéis vocês compraram e conseguiram vender num preço acima no mercado secundário, e a gente está falando de CRIs, né? E isso compõe também, isso é gestão ativa e compõe a distribuição de receita. Na semana passada, eu falei via Skype com o André Batti, aproveito para mandar um abraço para ele, e a gente fez uma discussão sobre onde vai parar a inflação num fundo de CRI, se é no bolso do investidor ou se é no patrimônio do fundo. Está aqui, né? A receita, a correção é essa parte da correção monetária. Exato. No caso do RBR, está indo parar no bolso do cotista. Isso. A gente tem... quase todos os casos, sim. Acho que vale... exato. A gente tem uma diferença aqui entre 2 tipos de papéis. Você tem papéis que distribuem correção monetária ou atualizam o seu saldo devedor pela inflação mensalmente ou anualmente. Certo. Variam a data de aniversário. Boa parte dos nossos papéis atualizam mensalmente. Então, por conta dessa característica, a gente consegue antecipar um pouco desse resultado da inflação, né? Eu acho que é uma discussão bastante interessante. A gente assistiu a entrevista de vocês e a gente compartilha com boa parte das ideias que vocês discutiram, né? E o entendimento do nosso administrador é esse, que a gente consegue antecipar uma parte desse ganho financeiro, né? O que exige que o investidor tenha uma capacidade de reinvestir, né? Então você tem um lado também, aproveitando esse momento de mercado que a gente está agora, que a gente enxerga um spread de crédito bastante significativo, uma capacidade do investidor até aumentar a rentabilidade dele, porque os fundos, é notável, a gente consegue perceber isso, que nos últimos 2, 3 meses eles vêm fazendo alocações num patamar de taxa bastante superior do que observado no início do ano, né? Então o investidor que realocar o capital dele, ele vai capturar uma rentabilidade maior. Sim, interessante. Por isso é importante sempre ter um pouco de caixa no fundo de CRI. Sempre tem que ter. E voltando só a uma pergunta que eu acho que talvez eu não tenha concluído, o fundo dá para crescer bastante, o mercado cabe, eu acho que existe um movimento enorme de desbancarização, ou seja, fundos como o RBR High Grade e outros ocupando um espaço que tradicionalmente seria do banco. Sim. Né? A gente tem não só capacidade, mas interesse em fazer uma operação de 10 milhões, de 20 milhões. Financiar o setor imobiliário no Brasil, para mim, é algo que combina com centenas de cheques de 10 milhões. E não com pouquíssimos cheques de 1 bilhão. Perfeito. Ou de 100, 200, 300. O Brasil não é um país de bilhão. Sim. E tem muito incorporador, inclusive gente grande, que ele precisa de uma solução específica, rápida, muitas vezes, para 10, 20, 30. Isso. Esse é o nicho que a gente quer estar. Esse mercado é muito maior do que a gente vê listado em bolsa, né? Muito maior. Ele é muito pulverizado e ele permite essas soluções customizadas, né? E quanto mais você entende do assunto, mais confortável você fica para fazer algo super específico. Quando a gente está desenhando uma coisa que só a gente vai investir,
putz, né, a gente está desenhando ali o nosso filho, né? Então, Exato. dá para fazer muito no detalhe e rápido. Né? Eu acho que eu gosto de dar um exemplo. Tem um fundo de crédito imobiliário nos Estados Unidos que é enorme e lá também tem as suas ineficiências. E ele financia as grandes obras de Nova York ou dos Estados Unidos como um todo. Ele financia a construção. Cheques de 100, 200, 300, 400 milhões de dólares. Esse fundo chama TCI, The Children's Investment Fund. E ele tem uma estratégia de equities e uma de crédito imobiliário. Por que ele consegue? Porque ele pegou uma ineficiência. Sim. Aqui no Brasil não dá para fazer cheque de 200, 300 milhões de dólares. A gente quer pegar essa ineficiência no nosso mercado aqui que a gente está conversando. Para mostrar a carteira, eu queria que vocês aproveitassem e explicassem para quem está assistindo o porquê que esse fundo se chama High Grade. Qual que é a ideia por trás do High Grade? Legal. Quer comentar? Comenta você, Gui. Acho que isso é importante, como o Ricardo estava ressaltando, a gente atua muitas vezes no nicho de mercado e o fundo hoje ele é uma combinação de nomes óbvios que os nossos investidores podem observar na nossa carteira, que a gente abre, né, todos os ativos, inclusive com algum nível de detalhe, tá? Com nomes que não são óbvios. São empresas que não têm acesso ao mercado de capitais. E por isso, esse é um dos motivos de não serem conhecidas. Isso não impede que elas tenham ótimas garantias e um fluxo imobiliário por trás que seja possível de securitizar. Aqui a gente está falando de CRI, né? Até no nosso relatório no último mês a gente divulgou uma diferença entre o que é crédito imobiliário do que é crédito corporativo, né? E como a gente observa uma série de papéis no mercado que a gente brinca um pouco chamando de CRIbentures, né? Que está longe do nosso objeto de análise e de investimento. Então a gente foca em operações de crédito imobiliário que tem uma clareza e uma solidez muito simples de analisar para a gente, para nós que somos especialistas, do ponto de vista de garantia e fluxo imobiliário. Né? Então, se quiser complementar. Para a gente não empresta nunca dinheiro para ninguém sem garantia. Que é o que o mercado chama de clean, né? Nunca o dinheiro clean. A gente não sabe fazer, a gente não entende e não quer fazer. Nós somos uma casa imobiliária, então se não tiver a veia imobiliária por trás, é impossível a gente ter o conforto. Eu vou ao extremo, eu brinquei com você, acho que antes, falei, eu não emprestaria dinheiro para o Bill Gates. Sim. Por quê? Porque eu não sei. As coisas mudam, as circunstâncias mudam. Não sei nem precificar. Né? Agora, se eu pegar um cara que tem um patrimônio pequeno, médio ou grande, patrimônio financeiro, né? Mas ele me der um imóvel na Faria Lima em garantia alugado, aí eu sei precificar. Pô, aí eu sei direitinho falar, ó, se esse imóvel vale 100 milhões, eu te empresto 50. Sim. Se ele tiver um fluxo de aluguel de uma multinacional aqui, eu te cobro menos taxa. Se você tiver um aluguel típico, pulverizado, com mais risco de vacância, eu vou te emprestar com mais taxa. Então essa é a análise que a gente gosta de fazer. A gente, usando um exemplo prático do relatório, acabamos de fazer um CRI que está descrito no relatório como CRI WeWork. WeWork é a maior empresa de coworking, uma das maiores do mundo, super presente no Brasil. Maior locadora de Manhattan hoje já. Maior inquilino de Manhattan e veio para o Brasil e virou o maior inquilino dos últimos 18 meses de São Paulo e outras praças, inclusive o Rio. O que é essa operação? Imagina um investidor carioca que é um patrimonialista e ele comprou um terreno e subiu um prédio na Barra da Tijuca, no melhor lugar da Barra, vizinho a um IBMEC, que é até um fundo do Credit Suisse, o HGRU, que é uma oferta restrita, que o nosso fundo de fundos entrou, comprou lá. O IBMEC está lá já, tem um contrato ainda mais uns 10 anos pela frente. Então, esse é um prédio vizinho, bem próximo da estação do metrô, no Jardim Oceânico, e aí o proprietário falou, WeWork, eu trago você para o meu prédio. O WeWork falou, fechado, um contrato de 15 anos. Então, o que ele tem na mão? Um prédio, um bom prédio ficando pronto, que para ele trazer a WeWork, ele precisa botar o dinheiro e deixar o escritório prontinho para a WeWork. A gente botou esse dinheiro, pegou todo esse contrato em garantia e adicionou o prédio em garantia. Então, toda a nossa lógica, a lógica que você vê, eu não falei o nome do devedor, efetivamente, nem se ele tem balanço ou se ele não tem balanço. A gente sabe tudo isso. Mas esse componente aqui representa 30% da nossa análise.
70% do nosso high grade, do nosso rating, que tem que ser o high grade, é essa estrutura, fluxo e garantia. É isso que define o nosso. Só para fechar essa questão, Arthur, a gente, quando fala em high grade, a gente acaba, o mercado, de uma forma geral, acaba trazendo um pouco a ideia do rating de uma agência de classificadora de risco internacional. Nesse caso, esse rating é quase que lá dentro. Exatamente. E a gente, dessa forma, é uma forma de tentar trazer uma informação diferente para o investidor. Falar, olha, esse rating das agências internacionais, ele é interessante, ele é uma boa referência para crédito corporativo. Isso aqui são CRIs, são créditos imobiliários. Então vamos observar, é uma provocação analisar a operação de uma forma diferente, mais atento às garantias e aos fluxos imobiliários envolvidos, e não apenas no balanço daquela empresa. Sim, tem aqui no relatório, vamos pedir para... Página 3. Página 3. Posso dizer, o critério de elegibilidade de um CRI para o fundo, ele passa por essas partes aqui para ser levado para um comitê. Pode pôr na tela, por favor. Ele tem que ser o rating A. Sim. Se ele não for o A, ele não é objeto de investimento desse fundo. E tem muita coisa que passa que não é. E o que eu achei interessante é que fluxo é tão importante quanto a garantia. Sem dúvida. Né? Porque... A gente não empresta dinheiro para ficar com a garantia. Exatamente. Vou aproveitar. Esse relatório tem uma coisa muito interessante e inusitada, que é um fundo de CRI com fotos. Né? Mas não fotos dos CRIs, evidentemente, sim dos ativos que estão dados em garantia. Né? Então, ó, tem lá a Redditor, tem o imóvel que está dado em garantia, o Brasil Foods, qual o imóvel que está dado em garantia. Né? Eu achei isso muito legal, a gente está falando de transparência, eu gostei muito dessa ideia. Mas quero deixar claro para você que é cotista do fundo que esses imóveis não pertencem ao fundo e que eu espero que jamais pertençam, não é verdade? Porque ele é um fundo de crédito, ele é um fundo de CRI, e se esse imóvel um dia vier a pertencer ao fundo é porque o fluxo deu problema a tal ponto de eu ter que executar a garantia. Perfeito. Né? O fluxo deu problema, o devedor não honrou, né? Ele, às vezes o contrato de locação, né? Vamos dar o exemplo de Brasil Foods. Certo. Esse exemplo, né? Este é um galpão que a Brasil Foods aluga e pertence à GLP, que é uma das maiores empresas, uma das maiores empresas proprietárias de galpão. Então eu tenho aqui dois níveis de risco. Quer dizer, se a Brasil Foods não me pagar, o devedor final é uma grande empresa proprietária de galpões. Se ela não me pagar, eu vou executar essa garantia e eu vou ter que vender esse imóvel e devolver. E a gente acha que a gente está absolutamente coberto em termos de garantia aqui, nesse cenário catastrófico de não pagamento dos dois. Interessante, Arthur, que no nosso histórico, o fundo é recente, né? Então não seria um histórico relevante, a gente está falando de apenas 3, 4 meses. Mas no nosso histórico profissional, está falando aí de mais de 15 anos, a gente nunca teve que chegar a vias de fato de executar, né? Porque são tão boas as garantias envolvidas que o próprio devedor, ele busca alguma forma de te pagar, nem que seja no limite vendendo aquele ativo para pagar a operação. Se não antes, né, a gente sempre fala em investir bem e rápido o fundo quando tem uma oferta, né? Tem um segundo ponto que é acompanhar. Quando a gente acompanha as operações, a gente consegue perceber que eventualmente pode ter algum problema naquele ativo. Então a gente antecipa isso, conversando com a empresa, tentando negociar. E se for o caso, você alonga, diminui a parcela e aí em contrapartida você perde mais garantia ou pede mais taxa, né? Então é o trabalho que o gestor acaba fazendo. O acompanhamento do crédito é tão importante quanto a concessão do crédito, né? E aí, quando a gente mostrou lá que fluxo tem o mesmo peso do que garantia, o fluxo também tem as suas garantias, certo? Um excesso de spread ou uma co-obrigação. Você deu o exemplo aí da GLP, ela seria uma co-obrigada nesse exemplo. Se a Brasil Foods não paga, a GLP tem que pagar. Então, se a GLP e a Brasil Foods não pagam, aí que se vai pensar em executar o imóvel. No caso do WeWork que a gente deu, é um contrato de 15 anos. O nosso CRI não tem 15 anos. O nosso CRI é menor. Você tem uma série de detalhes no contrato, como multas, que caso a WeWork venha a sair, existem, a gente não pode, por confidencialidade, entrar em detalhes, mas existem uma série de
detalhes que protegem ainda mais o investidor. Então, você está absolutamente correto da importância do fluxo e muitas vezes do excesso de garantia dentro desse fluxo. E dentro de cada um desses parâmetros, a gente tem uma classe também que é a formalização. Como é que essa garantia, esse fluxo está formalizado na operação? Perfeito. Tá? Uma alienação fiduciária de cota de uma SPE, de um projeto, é diferente de uma alienação fiduciária do projeto, do ativo em si, que fica gravado na matrícula. Né? Então a gente prefere muito mais ir numa alienação fiduciária direto no ativo. O fluxo de recebíveis também. Quem é que faz a gestão desse fluxo? É a própria devedora ou é um terceiro contratado? Certo. Então esse tipo de formalização também que é fundamental a gente acompanhar de perto. A securitizadora pertence ao mesmo grupo do devedor? A gente viu casos de empresas que entraram em recuperação judicial, Sim. no caso da PDG, onde tiveram CRIs que foram emitidos por uma securitizadora dentro do grupo. Isso a gente não... Então são muitos detalhes que o CRI ele é muito mais complexo e por isso a gente entende que o gestor correto para recomendar e comprar CRIs é o especialista imobiliário com essa análise profunda de garantia jurídica e técnica do real estate. Né? Eu falei na abertura, quando eu comentava lá o fato relevante do CSHG, que o mercado de fundo imobiliário melhora o mercado imobiliário, profissionaliza o mercado imobiliário. Posso dizer o mesmo para o mercado de CRI? Tem um tremendo potencial esse mercado no Brasil, mas ainda algumas pecinhas ineficientes aí, né? Principalmente nos servicers, como o mercado chama, né? Isso. Eu ainda quero fazer um programa para explicar quem é quem por trás de um fundo imobiliário, por trás de um CRI. Quem é o custodiante, quem é o escriturador, quem são esses services, né? E a importância que eles têm. O mercado de fundo imobiliário, sendo o grande tomador de CRI, ele também vai exigir uma melhora desses processos, né? Sem dúvida. Isso já vem acontecendo. Hoje a gente vê comitês específicos na Ambima para discutir o assunto. E os participantes, geralmente você tem um de cada um desses players, né? Então você tem representante do administrador, representante da securitizadora, Sim. do agente fiduciário, do custodiante, do liquidante, dos gestores dos fundos imobiliários e outros mais também envolvidos, buscando alternativas para solidificar e consolidar a indústria cada vez mais. Né? E o regulador de olho, a CVM sempre em cima lá, né? O que é muito importante. Acho que a gente está engatinhando nesse mercado, tem muita coisa mesmo. Qual que é o código de negociação do fundo? RBR 11, R de rendimento, RBR rendimento 11. Maravilha. Espero que você tenha gostado. Mais uma vez, obrigado a vocês. Infelizmente, o tempo já foi, né? A gente ficava aqui muito mais tempo. Obrigado. Obrigado. Isso aí, o mercado de fundos de CRI vem crescendo, ele é relevante e a gente quer discutir isso e outros temas cada vez mais. Muito obrigado, um bom fim de semana, até sexta-feira que vem. Hein?